Fala, compositores! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Composições do Ser. Eu sou a Claudinha Della Fuente, terapeuta transpessoal, especialista em Enneagrama e criadora do Composições do Ser, onde você compõe a sua história e eu te guio na direção de um caminho para relacionamentos incríveis com você, com o outro e com o mundo. No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema um tanto quanto delicado, mas que precisa ser falado. A gente vai falar da traição. Quando ocorre uma traição dentro de um relacionamento. E aí a gente quer perdoar e continuar nesta relação. Geralmente a gente já quer se afastar desse relacionamento, já quer colocar uma pedra, mas existem muitos casais que apostam no relacionamento e querem resolver essa questão e continuar dentro dessa relação. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E fica ligado que até o final do vídeo eu vou passar algumas práticas, dicas, enfim, de como você reconstruir a sua relação depois que você resolveu perdoar. Então bora lá. Como perdoar uma traição? Talvez não tenha uma única resposta para essa pergunta, mas o como perdoar essa traição, ela vai muito ao encontro de como esse casal funciona e de como eles querem funcionar a partir desta situação que foi colocada para eles. Eu acho que a gente precisa, antes disso, olhar para nós. Sejamos nós a pessoa traída ou sejamos nós a pessoa que traiu. O que essa traição nos traz? O que a palavra traição nos traz? É muito importante a gente, dentro de uma relação, a gente entender essa individualidade, para que a gente possa, então, buscar esse caminho, se assim for o desejado pelos dois, por essa relação. Perdoar uma traição é uma decisão. Perdoar é uma decisão. E ela não é uma decisão apenas da pessoa que foi traída, mas ela também é uma decisão da pessoa que traiu. Porque além do perdão mútuo, tem que rolar um auto-perdão. Porque nesse meandro, e a gente não vai aprofundar aqui nesse vídeo, mas eu posso trazer em outros, então me deixa saber se você quer saber sobre isso. Muitas emoções vão se aflorar dentro dessa situação. Muitas emoções, tanto da pessoa que foi traída, quanto da pessoa que traiu. Por isso que o perdão é uma decisão para ambos. Além disso, a gente precisa saber, entender que quando acontece uma traição, a dor ocorre nas duas pessoas envolvidas. A gente costuma sempre olhar pelo prisma da pessoa que foi traída, claro, porque ela foi enganada e a gente se compadece, talvez não seja essa palavra, mas foi a que me veio agora, dessa dor, dessa pessoa que foi traída, enganada, enfim. Mas a outra pessoa, a que traiu, ela também tem dores. E essa traição também vai causar dores. Eu gosto de trazer isso para a gente expandir a consciência. Afinal de contas, aqui no canal do Composições do Ser, a gente vai compondo a nossa história. E não dá para a gente compor a nossa história preso dentro de uma caixa. Precisamos expandir a nossa consciência. E expandir a nossa consciência é saber que dentro de uma caixa a gente tem também vários lados e não tem só uma visão. A gente tem a visão de dentro, a visão de fora, a visão das laterais, um 360. Percebe quantos olhares a gente tem dentro de uma mesma situação? E muitas vezes a gente só olha para o nosso jeito de ver as coisas. E não é bem assim. A gente precisa expandir. Por isso que começar a entender que também quem traiu sente dor já é um começo.
Beleza. Por que dói tanto quando rola uma traição? Por que parece que arrancaram um braço quando a gente foi traído ou foi traída? Porque dentro de um relacionamento existe um contrato. Esse contrato ele pode ter sido firmado verbalmente ou esse contrato pode ter informações que para nós estão implícitas, mas não foram ditas. E além desse não foi dito, mas eu achei que você sabia, que é óbvio, e o óbvio não é universal, aqui ocorrem muitas tretas entre casais. Então, se você também quiser saber sobre isso, deixa aqui a sua sugestão, o seu comentário. Mas o fato é que a gente tem um contrato dentro dessa relação. E esse contrato, quando ocorre a traição, ele é quebrado. E aí a confiança é quebrada. Você confia que o outro não vai fazer isso com você. Mas você sabe que eu tava pensando quando a gente foi buscar temas pra gente trazer aqui pra vocês, e traição é um tema que sempre tá em voga e dentro de relacionamentos é sempre um assunto bem recorrente. E aí eu fiquei pensando nesse lance da confiança. O quão louco é a gente depositar uma confiança tão extrema numa outra pessoa. A gente colocar nessa outra pessoa um peso. Eu vou colocar peso, por hora é a palavra que tá vindo na minha cabeça. Um peso tão grande de, olha, você não pode fazer nada que me magoe. Você não pode fazer nada que abale a minha segurança. Você não pode fazer nada que abale a minha autoconfiança, a minha autoestima. Você é responsável por alimentar a minha felicidade. Eu não estou dizendo, e de novo, gente, vamos ampliar nossa consciência para isso. Eu não estou dizendo que a gente não tem que confiar ou trabalhar nesse estado de confiança dentro de uma relação. Eu só estou dizendo o quão pesado isso é para o outro e para nós, enquanto a gente também está nessa posição dentro de um relacionamento. Se a gente for parar para olhar, vamos pensar só em nós, beleza? O quanto de fato você confia em você que você não vai fazer alguma coisa. Eu não estou falando aqui, gente, de novo, que a gente não tem que trabalhar essa confiança dentro de uma relação. Pelo contrário, eu só estou dizendo o quanto de peso a gente coloca nisso. Vamos olhar só pra gente, ok? Será que de fato a gente se conhece 100% e que a gente sabe que não vamos cometer nenhum erro em toda a nossa trajetória de vida? Talvez algumas pessoas falem assim: eu não traio, eu sou super contra a traição, eu acho isso falta de caráter e eu nunca trairia. Nossa, que confiança, que fada sensata. Gente, a vida muda tanto e a gente muda tanto ao longo da vida que às vezes, para a gente olhar para algumas situações, precisamos abandonar todas as nossas certezas. Será que de fato, tudo bem, a gente está falando da traição, mas será que de fato você não cometeria nenhum erro em toda a sua vida? Você nunca cometeu nenhum erro em toda a sua trajetória até aqui? E que neste erro, talvez você tenha magoado alguém que você tanto gosta? Entende isso? Então, quando a gente está falando de um relacionamento, quando a gente está falando de uma traição e quando principalmente a gente traz para essa conversa, eu quero continuar na minha relação, eu quero perdoar, eu quero entender o que aconteceu aqui e continuar a construir essa relação, essa amplitude de olhar precisa estar instalada dentro dessa relação. E principalmente dentro de nós, enquanto individualidade dentro dessa relação. Tá fazendo sentido tudo isso que a gente está conversando até aqui? Me deixa saber. Se você ainda
não curtiu o vídeo, se você ainda não compartilhou, se você ainda não acionou aí o lembrete para ver vídeos novos, então faz isso agora, eu vou esperar. Já fez? Então vamos agora para aqueles passos ou para aquelas práticas de como a gente reconstruir uma relação pós-traição. Então, como a gente já falou, perdoar é uma decisão. Então, essa decisão, ela de cara já vai ter que ser tomada. Eu quero perdoar e eu quero continuar. Porque esta decisão, ela vai ser consequência para todas as outras atitudes que vocês, enquanto casal, vão ter ao longo aí do seu relacionamento e ao longo dessa reconstrução. Todo relacionamento é uma construção. E essa construção, ela é diária, pessoal. Perceberam isso agora? Sabe o que foi isso? É porque é cansativo, sim. É porque, por mais que essa relação seja fluida, muitas vezes ela vai exigir de você que você dê um pouco mais de você para essa relação. Relacionamentos não são para crianças. Relacionamentos são para pessoas adultas. E só da gente ser adulto já cansa. Mas isso é tema para outro vídeo. O que importa aqui é que é uma construção diária e que muitas vezes sim vai cansar, mas se você está disposto, se você está disposta a ter este relacionamento, então você vai ter que ir para a técnica do TBC. Se você não sabe o que é, lá na minha rede vizinha, no Instagram, tem um destaque falando sobre isso. Mas TBC é tirar a bunda da cadeira e fazer pela sua relação. Então, paciência é o segundo passo depois de você tomar a decisão de perdoar. Paciência. Essa reconstrução vai precisar disso. Pensem em uma reforma da casa. Tenho certeza que aqui muitos já reformaram uma casa ou um cômodo e falaram assim: nossa, era melhor ter começado do zero do que reformar. Porque muitas vezes reformar vai dar muito mais trabalho do que a construção em si. Entende essa metáfora? Se já dava trabalho, se já te exigia uma construção, a reconstrução vai exigir mais. Por isso a decisão. E quando a gente toma essa decisão, gente, é uma decisão de perdoar e de continuar, ela é para ser tomada conscientemente, com a consciência, com a razão, com a emoção, com a intuição, usando todos os nossos elementos, mas principalmente para quando ocorrer alguma outra situação que a gente vai falar já já, vocês não fiquem julgando ou vocês não fiquem cutucando o outro. Perdoar não quer dizer que você vai esquecer tudo, mas quer dizer também que você não vai ficar enfiando o dedo na ferida do outro. Entende isso? Perdoar é uma decisão, paciência também é uma decisão. Um outro passo ou uma outra maneira para se reconstruir uma relação após traição é o diálogo. Diálogo, gente, não se trata apenas do falar, se trata também do ouvir. E quando a gente fala do diálogo, a gente não está falando só do falar e do ouvir palavras, a gente está falando de emoções, de sentimentos, de comportamentos. A gente está falando de prestar atenção no outro de forma legítima, amorosa. O outro, o que traiu, precisa estar aberto para esse diálogo, estar aberta para esse diálogo, para que a pessoa que foi traída possa falar dos seus sentimentos, possa fazer perguntas sobre as situações, para que se vá entendendo o que aconteceu.
E a pessoa que foi traída, ela também precisa estar aberta para esse diálogo, aberto para esse diálogo, para ouvir o relato do outro, ouvir os sentimentos e as emoções do outro. Diálogo não se trata apenas de falar, mas também de ouvir. E não é só ouvir com o ouvido físico, tá? É ouvir também com o seu coração. Por isso, a escuta precisa estar amorosa. Afinal de contas, vamos lá para o primeiro passo? Vocês tomaram a decisão de continuar. Excesso de controle, gente. Cuidado com excesso de controle. Eu sei que depois de uma traição, muitas pessoas vão querer controlar o parceiro e a parceira por medo. E tá tudo certo, calma. Vamos acolher os nossos sentimentos. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque esse excesso de controle não vai te responder nada. Talvez traga mais conflitos para essa relação e vai dificultar esse caminho dentro dessa reconstrução. Então, cuidado com o excesso de controle. Muitas vezes a gente vai trazer esse excesso de controle revestido por uma preocupação. É porque você não me avisou que chegou, fiquei preocupada, que pegou estrada, enfim. E às vezes isso está revestido por um controle e não por uma preocupação legítima do outro, enquanto uma preocupação legítima com o outro, sabe? Por isso é importante olhar para si dentro disso. O que eu tô querendo com isso? Qual é o meu comportamento, os meus pensamentos, as minhas emoções? Resgatem a história de vocês. Gente, se vocês querem reconstruir a história de vocês, reconstruir esse relacionamento, nada mais gostoso do que vocês resgatarem o começo. Resgatem as histórias, resgatem as viagens, resgatem momentos prazerosos e aquele motivo pelo qual vocês disseram sim, pelo qual vocês falaram, mano, vamos ficar junto? Vamos nessa junto? Topa? Bora morar comigo? Resgatem isso, porque ali vocês vão achar com certeza os motivos pelos quais vocês decidiram perdoar, vocês decidiram reconstruir. Uma outra coisa bacana é que se vocês não faziam isso antes, façam agora. Escolham um dia da semana para que vocês façam coisas juntos. Se vocês são um casal que tem filhos, tentem uma rede de apoio para que fiquem com as crianças, para que vocês tenham um momento de casal, para que vocês falem de coisas aleatórias e não de coisas de casa, de pagamento ou de filhos. Façam coisas juntos, descubram coisas novas juntos, descubram coisas novas de vocês dois, da individualidade dos dois. Então busquem um dia aí da semana que é mais tranquilo, talvez na rotina de vocês, e vão conhecer um lugar diferente, vão jantar, vão para um motel, enfim, vão para um teatro, vão para um cinema, mas façam coisas juntos. Não poderia deixar de dizer, busquem, se vocês perceberem que só vocês não estão dando conta, busquem apoio profissional, uma terapeuta de casais. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer se apoiar nos amigos e na família, isso é positivo, isso é ótimo a gente ter essa rede de apoio, mas às vezes a gente vai receber um feedback não tão positivo, de você tem certeza que vai ser isso? Você tem certeza que você quer perdoar? Será que não vai acontecer de novo? E muitas vezes um apoio com uma intenção positiva acaba atrapalhando essa reconstrução. Então busque também um apoio profissional. E por fim, mas não menos importante, confiem
no processo. Ele vai exigir de vocês, vai sim. Mas se vocês se amam, se vocês se respeitam, se vocês entenderam que essa relação é uma relação que vocês querem construir, é uma relação que vocês querem para a vida de vocês, é uma relação que faz bem para vocês, confiem no processo. Talvez não seja um processo rápido, e ouso dizer que não é, tá? Ouso dizer que não é. Por isso, confiem no processo. Lembre-se, foi uma decisão, tenham paciência, dialoguem. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí a curtida de vocês, deixem um comentário de vocês, contem as histórias de vocês, compartilhem com quem vocês acreditam que vai fazer sentido. Acione o sininho aí para receberem as notificações de vídeos novos. Vou deixar aqui o link lá do Instagram para que vocês possam me seguir lá também, tá bom? Um beijo e até a próxima!